Paz do Senhor, queridas. Que Deus abençoe sua vida, rica e abundantemente. Nós iremos falar aqui nesse vídeo sobre a segunda característica da mulher que teme a Deus. Como eu havia prometido a vocês, queríamos falar pelo menos de 4 características da mulher virtuosa. De repente a gente pode falar até mais, então fica ligadinho aí, porque muita coisa boa vai ter aqui nesse próximo vídeo para vocês. Eu quero falar um pouquinho de Esther, porque a sua coragem é coisa maravilhosa. Quando nós meditamos o livro de Esther, nós vemos aqui uma atitude um tanto ousada e corajosa. Então, como nós iremos falar de coragem, eu poderia falar de tantas outras mulheres, mas eu vou falar um pouquinho de Esther. Uma rainha corajosa. Judia e Esther havia sido criada por Mordecai, seu parente mais velho, após a morte de seus pais. Quer tenha sido a pedido dele, quer forçada por oficiais perversos. Esther foi levada para o palácio e ela foi ali forçada. Ela foi tirada de Mordecai e foi forçada a ser levada ali para o palácio, Ramã, um político versado na arte da autopromoção, que foi elevado vice-regente, o segundo em poder depois de rei Assuero. Ao se deparar com um desafio desesperador para a sobrevivência de seu povo, Esther refletiu sobre a pergunta de Mordecai. Quem sabe se conjectura como esta é que foste levada a rainha, que está em Esther capítulo 4, verso 14. Estas palavras de Mordecai abrangeram 3 princípios. Nenhuma posição privilegiada isenta uma pessoa da responsabilidade de responder ao chamado de Deus. Apesar da situação parecer perdida para Esther, Deus não havia perdido o controle. Deus não estava isento em abençoar Esther. Corajosamente, Esther formulou um plano cuja implementação poderia levá-la à morte na corte. Havia aprendido a se preparar, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente, como vemos no seu jejum, capítulo 4, verso 16, do 9 também ao 31. Seguindo costumes do Antigo Oriente, próximo à rainha, agiu com paciência e convidou Assuero e Amã para os 2 banquetes. Então, aproveitando o momento, se apresentou seu caso, sem questionar a justiça ou retidão do rei, mas apenas pedindo humildemente por misericórdia para si mesma e para o seu povo. E sem dúvida, Deus dirigia as palavras ao coração desta jovem. Você pode encontrar toda a história aí a partir do capítulo 1 do livro de Esther. Uma história fantástica, uma história comovente de coragem e também de bênção de Deus, não só para ela, mas para todo o seu povo. Esther, uma jovem judia, uma jovem, como eu já disse antes, que ela foi forçada a ir viver ali no palácio, foi forçada a ir para um concurso de beleza e ela ganha pela sua beleza, pela sua generosidade, pela sua atitude. Era uma jovem temente o Senhor, era uma jovem de princípios, porque Mordecai a soube educá-la, Mordecai a soube ensinar os preceitos do Senhor, e era uma jovem distinta porque temia a Deus. Mas esta jovem sobressai. Mais tarde esta jovem vai se tornar rainha, porque ela tinha esse espírito de coragem. Deus tem chamado e levantado mulheres no século 21 com coragem. Eu quero dizer para você, mulher, que como Deus levantou essas mulheres no passado, Deus ainda continua levantando mulheres hoje para
terem coragem. Mas coragem de quê? De briga, de discussão, de agressão verbal, agressão fisicamente? Não. Mulheres que tenham a coragem de se dispor, mulheres que tenham coragem de se levantar e fazer o ID do Senhor, atender o chamado do Senhor e desenvolver o seu papel na obra do Senhor. Qual é o seu papel? Como mulher temente a Deus, como mulher que serve o Senhor. O teu papel é servir o Senhor, obedecê-lo, guardar os seus mandamentos e servi-lo, ou seja, estar à disposição do Senhor, porque nós somos servos do Senhor. Então nós devemos estar sempre à disposição do Senhor. Qual é o chamado que Deus tem na tua vida? Você já se descobriu o que Deus quer de você? Se você não se descobriu, então eu convido você a fazer uma análise e ver qual é o campo em que Deus quer usar a tua vida, e que após você descobrir, você se levanta e se dispõe com coragem para fazer aquilo que Deus confiou em você. Se Esther não tivesse sido corajosa, olha esta jovem, que maravilha, uma jovem sem pai, sem mãe, criada apenas ali por Mordecai, que era o seu primo, mas esta jovem, ela tinha um temor tão grande a Deus que ela não se corrompe. Esta jovem, ela não sai dos princípios espiritual e nem moral. Esta jovem vai e ela fica ali se preparando para se apresentar diante do rei com oração, com jejuns, com súplicas. E quando ela recebe a notícia de que aquele perverso Amã havia preparado, havia montado aquela situação ali, tramado aquele plano perverso para destruir os judeus, sendo ela judia, então ela tem logo na consciência de buscar o Senhor, de agir. Ela tem ali aquele intuito de buscar a presença de Deus, de ser intercessora. Além de corajosa, Esther era intercessora, porque ela clama pelo seu povo. Ela se coloca na posição de uma guerreira em oração. Ela vai clamar o favor de Deus em oração, em jejum, por 3 dias. E ali ela manda cartas para todos os da sua etnia, né, para todos os judeus ali da cidade de Suzã, que se prostram diante do Senhor em rogos e súplica, para que aquilo que Amã havia, né, planejado ali para a destruição do povo, para que seja revogada aquela lei. Mas ela se propõe em buscar o Senhor, e ela tem a coragem de estar diante do rei e interceder pelo teu povo. Ela põe a sua vida em risco, porque Esther poderia ser morta ao introduzir na presença do rei sem ser convidada, mas ela usa de estratégia. Ela era corajosa. Nós vemos pelo menos 3 características nessa mulher, ou até mais. Ela era temente ao Senhor, ela era corajosa, estrategista e também oportunista, porque era uma mulher que intercedeu pela sua nação, uma mulher que usou a coragem e, sobretudo, ela sai pela a coragem. Eu quero dizer para você, mulher, Deus tem um chamado especial para você. Posso estar falando neste momento com mulheres a qual recebeu algo de Deus para desenvolver na vida ministerial, e você tem se bloqueado, você não consegue. E você até se pergunta: por que eu não consigo desenvolver o meu papel? Por que fulana sobressai? Por que ciclana sobressai e eu não consigo? Eu quero dizer para você, Deus, aleluia, Ele coloca em você o espírito de coragem, porque a palavra de Deus, ela diz, Paulo vai dizer em uma de suas cartas,
Deus não nos deu o espírito de temor, mas o espírito de ousadia. Deus não nos deu o espírito de medo, mas o espírito de coragem, porque o verdadeiro amor do Senhor, ele lança fora todo medo. Existem pessoas que se bloqueiam porque tem medo de não sobressair, tem medo até mesmo de começar, até mesmo de tentar. Quem sabe você já recebeu convites aí na sua congregação para trazer a palavra, para louvar, e você tem deixado o medo bloquear você. Você não consegue dar o primeiro passo, você sente insegurança. O verdadeiro amor de Deus, ele lança fora todo medo. Deus te deu espírito de ousadia, Deus te deu espírito de coragem. Então, mulher, Deixa fluir na sua vida, se permita ser usada por Deus. Muitas vezes você fala, até mesmo orando, que quer ser canal de bênção nas mãos do Senhor. Muitas vezes você ora e fala: Senhor, me usa na tua obra. Senhor, eu quero fazer a tua obra. Mas quando surge a oportunidade, você rejeita. Porque o medo te bloqueia. Quando você recebe o convite, você não consegue, porque o medo te bloqueia. Quando você recebe a oportunidade para louvar, você não aceita. Quando você recebe a oportunidade para ministrar a palavra, você também não aceita. Eu quero dizer para você, o espírito de ousadia está sobre a sua vida, mas você precisa se permitir ele manifestar sobre você. Você precisa se permitir que o Espírito de Deus, o espírito de coragem, ele venha agir na sua vida. A partir do momento que você tomar a decisão e falar: eu realmente quero, Deus, eu quero ser uma mulher corajosa, uma mulher que intercede pelo povo, pela nação, pela família, pela casa. Eu quero ser esta mulher. Então Deus irá se apossar da tua vida com o espírito de coragem e você irá sobressair. Porque o verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo. Repita isso todos os dias. Repita quando você levantar pela manhã. Você que tem sido bloqueada pelo medo, eu quero convidar a você a se levantar pela manhã. Olha para o teu espelho e pronuncia estas palavras pelo menos 3 vezes. O verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo. O verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo. E você será encorajada. Você será uma mulher motivada a fazer aquilo a qual Deus tem confiado em você. Deus não chamou você para promover discussão e nem agressão verbal na tua casa, as pessoas que estão ao seu redor e até mesmo com seus filhos. Muitas vezes você professa a fé, muitas vezes você diz servir o Senhor, mas as tuas palavras não condiz com aquilo que você diz. Muitas vezes você xinga palavrão dentro da tua casa, muitas vezes você xinga seus filhos. Mulher, eu quero dizer para você, Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para ter atitudes de impacto no reino das trevas, impacto no reino espiritual, que Satanás venha olhar para você e venha dizer: ali tem uma mulher de coragem, uma mulher que me enfrenta na oração, uma mulher que me enfrenta no jejum, uma mulher que me enfrenta na leitura da palavra. É isso que Deus espera de você. Não é coragem para guerrear, não. Não é coragem para agredir as pessoas que estão à sua volta. Mas aí você pode pensar: mas então eu vou ter que ser humilhada? Então eu vou ter que ficar aceitando as situações de desafio? Enfrenta na oração, no jejum, nos propósitos pela madrugada. Se coloque na posição de uma guerreira. Porque enquanto você ajoelha, Deus se coloca de pé no trono pela sua causa. Assim como ele defendeu esta moça judia, Esther, assim como ele defendeu toda a sua nação, ele também vai defender a tua causa, seja ela qual for. Deus te chamou para viver coisas maiores, como diz o louvor da Sarinha. Deus te chamou para viver coisas maiores. A tua luta, a minha luta não é contra a carne, diz Paulo na carta de Éfesos, no capítulo 6, verso 10.
A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra todas as potestades que agem nas regiões celestes, contra todo espírito da maldade que operam nos ares. Deus nos chamou para impactar o inferno e povoar o céu. Deus conta com você, mulher de coragem, como Débora. Mulher, seja corajosa e se dispõe a fazer o querer do Senhor, e você será grandemente abençoada por Deus. Você será grandemente elogiada por Deus. Você será grandemente recompensada por Deus. Não tenha medo de enfrentar a oposição que é Satanás, porque o nosso maior inimigo não é a pessoa que está próxima a você, mas sim Satanás. A tua luta tem que ser contra ele, constante, todo dia. E você será mais que vencedora. Você será honrada por Deus. Deus conta comigo e conta com você. Que você se deixa ser levado pelo propósito dele, sem medo, sem reservas. Se entrega totalmente, se lança, se renda a esse Deus que é maravilhoso. Deixa ele usar a tua vida como um canal de bênção dentro da tua casa, na rua onde você mora, no teu bairro. Deus quer usar a tua vida para abençoar vidas que estão carentes, que estão sofrendo. Deixa Deus usar a sua boca para ser canal de bênção, para ser fonte de paz, de alegria, de salvação. Ao invés de usar palavrão, que da sua boca possa sair palavras abençoadoras, palavras que causam impacto no reino das trevas e que resgata vidas para o reino do Senhor Jesus. Seja uma mulher corajosa. Seja uma mulher que venha, a partir de hoje, se você não está conseguindo, buscar mais a Deus para que Ele tire de você o medo de louvar o Senhor, o medo de falar do amor do Senhor. Se você tem chamada missionária na tua vida, então ainda não começou, comece hoje a entrar no propósito de oração, de jejum. Comece a se colocar na posição que Deus está querendo e comece a estudar a palavra do Senhor. Comece, porque quando você começar a estudar a palavra do Senhor, se preparar na oração, no jejum, Deus irá ampliar a tua visão e o Espírito Santo de Deus trará revelações da palavra para a sua vida. Se a chamada sua é no ministério de levita, então comece a ensaiar. Às vezes eu vejo pessoas dizer, eu vou louvar esse hino, mas se eu errar todos me perdoa. Não, procura fazer o melhor para o Senhor. Você não está fazendo para o homem, é para o Senhor. Se Deus te chamou, tenha o prazer, tenha a alegria em fazer, tenha a coragem em fazer. Minha querida, você é especial para o Senhor. Deus vai mudar a sua história, queira Satanás ou não, porque você aceitou o plano da salvação na tua vida. Não é da vontade do Senhor que você vive esta vida de dor, de sofrimento, de tristeza, de depressão. Esta vida apática espiritual, onde você não consegue ter sucesso em nada. Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem algo especial para a tua vida. Se levanta, toma coragem e comece a agir. Tenha a coragem que teve Esther, a coragem que teve também Damares, quando o apóstolo Lucas vai narrar a sua história no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 16 até o verso 32, 33. Ele vai contar a história de uma mulher por nome Damares. Esta mulher, ela era uma mulher influente na época. E era uma mulher que ela estava ali ouvindo a palavra de Deus quando estava sendo pregada por Paulo. Mas havia ali os zombadores, filósofos que criticavam esta mensagem, a qual Paulo estava pregando no reino da salvação. Mas Damares, ela tem a coragem de se opor contra aqueles zombadores, e ela professa a tua fé e se rende publicamente à salvação. Ela se rende a Cristo Jesus naquele dia. Damares também foi um exemplo de coragem.
Porque como mulher, mas ela se opôs àqueles zombadores da mensagem que era vinda de Paulo, e ela se entrega ao plano perfeito da salvação. Deus tem propósito na tua vida. Deixa ser usada por Ele, tenha coragem. Não aceita a afronta de Satanás dizendo que você não é, que você não pode. É mentira. Não aceita a afronta de Satanás quando zomba de você, quando você fala do amor de Cristo, quando você louva. Alguém que muitas vezes diz para você: